E começando o vídeo de revisão do capítulo 1 de Boruto. Cara, mas que início genial e espetacular. Puta que pariu. Ele me lembrou muito o início de X 1999, onde a história começa no fim do mundo e nós vemos tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto. Só que lá, o fim do mundo era um dos possíveis finais, acabou não acontecendo naquela história. Aqui temos um prólogo, uma visão dos acontecimentos futuros reais, com a vila completamente destruída, o monumento dos Hokages, que é o símbolo da vila, completamente destruído. Eu acho que isso foi o que mais chocou, pois o monumento dos Hokages nunca foi destruído antes e ele é o símbolo mais forte da vila. Temos aí o Boruto mais velho, ao que parece um adolescente ou jovem adulto. Ele tem um visual foda, com uma cicatriz no olho que lembra muito Kakashi, uma tatuagem no braço, uma capa e uma espada semelhantes ao Sasuke. Ele está lutando contra alguém chamado Kawaki, que tem um visual muito parecido com o Punk, dizendo que a era dos ninjas acabou e que ele vai mandar o Boruto para o mesmo lugar que o sétimo Hokage. Será que isso significa que o Naruto morreu ou foi dado como morto? Bom, vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Certamente boa parte da geração do Naruto vai morrer aí, ou durante o desenvolvimento da nova história. E isso inclui o próprio Naruto. A morte do Naruto seria muito importante para o desenvolvimento do Boruto como personagem. Ele precisa de um forte drama, ele precisa de um baque na vida dele. Só basta saber se o Kishi e o Kodachi teriam realmente coragem para matar um personagem tão popular como Naruto, inclusive protagonista do mangá anterior. Por mais que eu deseje isso, eu quero isso, eu vou bater palmas se o Kishi e o Kodachi fizerem isso, eu acho que não vai acontecer, pois a possível morte dele foi anunciada logo no início, e isso estragaria a cena de morte dele, que deveria ser uma surpresa aos leitores. Então, eu acho que essa frase do Kawaki é uma isca para os leitores. Mas lembrem-se, Naruto não é chá com biscoitos, meus amigos. Se vocês querem um mangá onde o autor não mata quase ninguém e quando mata, troca o personagem pelo clone loiro dele, tá cheio por aí. Cara, antes do arco Pain, tinha morrido um personagem do lado dos mocinhos em cada arco. E é isso que dá aquela sensação de perigo, aquela sensação de que todo personagem, você gostando ou não, pode acabar morrendo em uma luta. O pessoal adora reclamar que no arco da guerra não morreu ninguém, que isso e aquilo. E agora, se o Naruto acabar morrendo, se metade da geração dele acabar morrendo, qual vai ser a desculpa para reclamar? Que eles morreram? Opa, mas não era isso que o pessoal queria? Ah, contem outra, meus amigos. Puta que pariu. Bom, enfim, o Boruto abre o olho com a cicatriz, que parece ser um Byakugan, que também não me parece um Byakugan despertado naturalmente, mas implantado. Aí eu deixo a pergunta. Será que aconteceu alguma coisa com a Himawari ou a Hinata? Será que o Mitsuki realmente tem o Byakugan e esse Byakugan seria dele? Bom, o Boruto diz que sendo assim ele se tornará um shinobi e começa um monólogo sobre sua história desde criança. Certamente esse novo mangá irá contar sobre todos os acontecimentos até aquele momento, que talvez seja a luta final do Boruto. Eu acho esse tipo de começo genial, cara, pois ele prende o leitor à história, de cara. Quem é o Kawaki? Quais os motivos dele? Que relação ele tem com Boruto? Que selos misteriosos são esses que eles usam? Como o Boruto conseguiu aquela cicatriz? E aquele Byakugan? Será que o Naruto realmente morreu? Cadê o Sasuke? Como a história chegou nesse ponto? Puta que pariu, que foda! O que não vai faltar são discussões e teorias sobre essas páginas durante os próximos anos de publicação desse mangá. Essas páginas também indicam que essa não será uma história longa demais, pois não deve demorar muito para chegarmos nesse momento, e nem que será curta demais, pois uma situação assim exige um longo desenvolvimento. O que o Boruto teve que passar e aprender para chegar até aí. Eu chuto que será um mangá que irá durar cerca de 3 a 5 anos. Exatamente o que eu falei naquele meu outro vídeo sobre a duração do novo mangá.
Talvez logo depois do conteúdo do filme, o Boruto saia numa viagem com o Sasuke. Ele já começou a história com toda uma base. Ele já é um genin há um certo tempo, ele já domina 3 elementos, e logo depois desse conteúdo ele terá o Rasengan. Portanto, eu não acho que a infância dele será uma parte muito longa da história, até porque o autor pode ter mais liberdade com adolescentes. Não dá para fazer certas coisas com personagens abaixo dos 16 anos. O restante do capítulo é uma releitura dos primeiros 22 minutos do filme. Toda aquela situação inicial do Boruto se sentindo carente, rejeitado pelo pai que ele tanto amava, e com toda a razão. Tem gente que diz que o Boruto é um mimado, chorão, o Naruto não merecia ser tratado daquela forma, que também tem um pai ausente e não se comporta assim, etc. Só que esse pessoal não leva em consideração que as pessoas são diferentes. As pessoas reagem de formas diferentes a um determinado problema. O que mais existe nesse mundo são pessoas que tomam decisões erradas na vida por não terem um ombro amigo, por não terem uma figura paterna com quem eles se identifiquem, mesmo tendo uma mãe respeitável e uma família funcional. O Naruto sempre foi um pai muito presente na vida do Boruto, muito presente. Nós vemos nas fotos que eles realmente brincavam, interagiam. Ele sempre foi um pai presente e de repente essa figura tão importante não estava mais lá. Eles quase não se falavam, eles quase não interagiam. Por mais que o Boruto entenda que o Naruto tem responsabilidades como Hokage, e ele entende isso, deixo bem claro aqui, ele não vai deixar de sentir saudades, ele não vai deixar de sentir que ele quer o pai dele e próximo da irmã dele também. Ele fica até mais puto por causa da Himawari. Além disso, Naruto também está exagerando, ele está usando vários Kagebunshins para facilitar o trabalho dele, até com coisas que não tem necessidade. Como vocês sabem, deixar vários Kagebunshins ativados por muito tempo absorvendo informação é algo que vai sobrecarregar a mente do usuário depois. No final do dia, o Naruto tá fudido. Ele não é mais um rapaz de 16 anos. Eu não tô defendendo o Boruto tratando o Naruto dessa forma, mas eu também não tô defendendo o Naruto negligenciando a família dele e trabalhando mais do que é necessário. Essa é uma história onde os dois acham seu próprio equilíbrio. Cara, eu me surpreendi como esse capítulo foi idêntico ao filme. Tirando, é claro, que nós não tivemos a luta inicial do Kinshiki versus o Sasuke, e nós descobrimos que a Moegi é a sensei do novo time Inochikachou, né? O que significa que ela pode ser uma Sarutobi, provavelmente. E eu sei que muita gente vai reclamar dizendo que ai meu Deus, é algo que nós já conhecemos, é algo que nós já vimos, que sem necessidade, humanidade, por quê? Por quê? Mas eu pergunto algo para esse pessoal. Por acaso vocês são japoneses? Vocês viram o filme no cinema? Vocês pagaram o ingresso? Vocês compraram a Shonen Jump desta semana? Eu aposto que não é, queridos? Além desse tipo de reclamação vir de gente que não pagou um tostão por esse conteúdo, é uma reclamação sem mínimo cabimento. Isso aqui não é nada diferente de um mangá ou light novel sendo adaptados para anime. São conteúdos que já existiam antes da versão em anime e muita gente já conhecia. É uma mídia sendo adaptada para outra mídia. Isso aqui é um filme sendo adaptado para um mangá como parte de uma história maior, o que também já aconteceu com os filmes de Dragon Ball mais recentes, que deram a base para o Dragon Ball Super. Infelizmente, o fandom otaku é constituído por pessoas que têm uma compreensão muito limitada do assunto. Elas não percebem, elas não têm a noção de que filme, anime e mangá são mídias completamente diferentes. Não é porque o Guinho, Zezinho e Luizinho viram filme que o anime ou o mangá em questão, que são mídias diferentes, tem que ter uma mensagem dizendo: comprem o DVD do filme para entender o início desta porra. Se esse conteúdo faz parte da nova história, ele vai ser transportado para essa nova história em outra mídia. Do contrário, o mangá ou anime em questão vai ficar incompleto.
Eles não podem fazer uma história sobre o Boruto sem contar a história do filme antes, onde o Boruto se tornou discípulo do Sasuke, onde o Boruto aprendeu o Rasengan e aonde ele entrou em consenso com o seu pai. E quem está começando a acompanhar Boruto agora? E quem só lê mangá e não sabe nem que o filme existe? É para ter uma página no primeiro capítulo dizendo compre o DVD se quiser entender ou algo assim? Talvez com uma nota lateral dizendo o seguinte, porque Pedrinho que mora na casa do caralho no Brasil não quis ver uma repetição do mesmo conteúdo. Quer dizer que se eu li Crônicas de Gelo e Fogo, o seriado Game of Thrones, tem que ser diferente porque eu já conheço o conteúdo? Eu acho que algumas pessoas têm que parar de olhar para o dedo do próprio pé. Daqui 2 ou 3 capítulos já teremos uma história inédita. É simplesmente uma questão de tempo. Se vocês conseguiram esperar desde o Gaiden, todos esses meses, quase 1 ano depois do Gaiden, vocês conseguem esperar mais alguns meses. É chato? Sim, é chato para quem já viu o filme. Mas é um mal necessário. E sobre o traço, eu não tenho muito o que falar, né? Eu já falei tudo que eu tinha que falar naquele meu vídeo sobre o traço dele. É natural que o Ikemoto oscile na qualidade, como nós vimos nesse capítulo. Tinham cenas que estavam simplesmente impecáveis e outras que você via uma inconsistência na proporção dos personagens, nos ângulos, um olho vesgo aqui, uma coisa ali. O que é normal para um ilustrador que está começando agora. É completamente normal. Com o tempo, como eu já falei, ele vai refinar esse traço dele e certamente muitos de vocês vão se acostumar. As primeiras páginas não me deixam mentir. E terminando o vídeo, mais uma vez eu digo para vocês, mente aberta, sejam ecléticos, não se apeguem a personagens, temas, momentos. Essa é uma história nova, com novos personagens, novos elementos, tramas, etc. Os personagens que vocês gostaram na obra original podem até fazer alguma coisa, podem até ter alguma participação, mas a história não é sobre eles. Comecem a se desapegar da antiga geração, pois muitos deles serão personagens bem secundários ou vão morrer em algum momento dessa história, mesmo que o Naruto e o Sasuke não morram, o mesmo não vale pro resto. Apaguem o antigo mangá da cabeça de vocês, essa é uma nova história, que ao mesmo tempo terá seus paralelos com a obra original, como também sua própria identidade. É como o Boruto narra, essa é a minha história. O que mais tem nesse novo mangá são personagens para vocês se apegarem, personagens para vocês se tornarem fãs. O desapontamento não é culpa do mangá, não é culpa da história. O desapontamento é culpa de vocês. Vocês são os únicos culpados, porque a história não vai se adaptar ao gosto de ninguém. São vocês que têm que se adaptarem. E não é porque vocês gostam de personagem X, Y ou Z que ele vai ficar vivo na história. Naruto, a obra original, foi construída em cima de morte, sofrimento e drama. Se alguém reclama disso agora, nunca mereceu acompanhar Naruto ou essa nova história. Enfim, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. E olha, maturidade, maturidade. Olha o que eu sempre falo. Mente aberta.